Hoje nós vamos dar uma boa adiantada nos itens que nós temos para o encontro de hoje sobre o sacramento da ordem. Vejam só, nós já terminamos os 2 primeiros itens e começamos o item terceiro. Já falamos sobre a ordenação episcopal e sacerdotal, presbiteral. Falta só 3 parágrafos para nós terminarmos aqui esses 3 graus do sacramento da ordem. Falar sobre a ordenação dos diáconos, né? E o que significa o diaconato. E aí nós já vamos avançando mais 3 itens, já quase terminando. Como que é a celebração desse sacramento? Quem é que pode conferir esse sacramento e quem é que pode receber o sacramento da ordem, ok? Então vamos lá para a ordenação dos diáconos, que a gente termina mais um item, são 3 parágrafos. Vamos ler aí esses 2 iniciais, o 1569 e o 1570. A ordenação dos diáconos para o serviço. No grau inferior da hierarquia encontram-se os diáconos. As mãos lhes são impostas, não para o sacerdócio, mas para o serviço. Para a ordenação ao diaconado, só o bispo impõe as mãos, significando assim que o diácono está especialmente ligado ao bispo nas tarefas de sua diaconia. Os diáconos participam de modo especial na missão e na graça de Cristo. São marcados pelo sacramento da ordem com um sinal, caráter, que ninguém pode apagar e os configura a Cristo, que se fez diácono, isto é, servidor de todos. Cabe aos diáconos, entre outros serviços, assistir o bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo na Eucaristia, distribuir a comunhão, assistir ao matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir funerais, consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Então vemos aqui que os diáconos são ordenados para o serviço, não para o sacerdócio. O ministério sacerdotal é do bispo e do padre. Há 2 tipos de diáconos. Tem uns que são chamados de diáconos transitórios, o que eu pessoalmente não acho assim um termo muito apropriado, porque ele é aquele seminarista que, terminando a sua formação, ele é chamado pela igreja, na pessoa do bispo, para o sacramento da ordem. E ele recebe o 1º grau do sacramento, que é o diaconato, mas depois ele vai para o 2º grau, sendo ordenado padre. Quando acontece isso, será que ele perdeu o 1º grau? O padre perdeu? Aquele diaconato foi só permanente? Veja bem, a função diaconal foi transitória, mas diácono sempre ele é. Porque o padre e o bispo, eles também receberam esse 1º grau do sacramento, e o próprio Cristo é diácono, porque ele veio para servir, e o termo diácono, que é grego, significa aquele que serve. Então, o diácono, que hoje se chama de transitório, é o seminarista que vai ainda continuar receber o 2º grau, presbiterado. Já o diácono permanente é
aquele homem que não vai subir nessa hierarquia. Ele vai ser diácono permanente, porque, inclusive, ele pode ou não ser casado, ter também a sua família, a sua esposa, o diácono casado, mas ele é um diácono. Se ele não for casado, ele também pode ser um diácono permanente, mas ele não vai ao segundo grau do sacramento da ordem. Existe, claro, a possibilidade, como já tem acontecido, que diáconos, quando vem acontecer a sua viuvez, ele possa ser convidado também a receber o segundo grau do sacramento da ordem e se tornar, então, também um presbítero. Mas não é o usual. Quanto às funções do diácono, estão explicitados aqui. Ele podendo e devendo ser sempre um auxiliar do bispo, quando desde os padres dos primórdios da igreja já tinham esse conceito do diácono ser o auxiliar direto do bispo, mas também ele participa da liturgia, da caridade principalmente, podendo ser também administrador. Ele também pode pregar o evangelho, fazer homilias, celebrações tipo matrimônio, batizados também, funerais, como nós vemos neste parágrafo aqui, está bem explicado. E mais um ainda a respeito do diaconato. Vamos ler. É o 1571. Desde o Concílio Vaticano II, a Igreja Latina restabeleceu o diaconado como grau próprio e permanente da hierarquia. As igrejas do Oriente sempre o mantiveram. Esse diaconado permanente, que pode ser conferido a homens casados, constitui importante enriquecimento para a missão da Igreja. De fato, é conveniente e útil que aqueles que cumprem na Igreja um ministério verdadeiramente diaconal, quer na vida litúrgica e pastoral, quer nas obras sociais e caritativas, sejam corroborados e mais intimamente ligados ao altar, pela imposição das mãos, tradição que nos vem desde os apóstolos. Deste modo, desempenharão mais eficazmente o seu ministério mediante a graça sacramental do diaconato. Até lá nos Atos dos Apóstolos e depois na vida da Igreja, principalmente nos 5 primeiros séculos, nós tivemos diáconos ordenados com imposição das mãos pelos próprios apóstolos. Então, é da essência do sacramento da ordem haver esses 3 graus: o presbiterato, o diaconato, o presbiterato e o episcopato. E ainda lembrando o que nós comentamos há pouco, que pode ser conferido então também a homens casados, desde também que se preparem, cursem teologia. Existem as normas, né, que esses vocacionados deverão também cumprir para poder receber esse sacramento, que é um chamado da Igreja, é um chamado da diocese onde ele está, e muitas dioceses, depois do Concílio Vaticano, já têm inúmeros, centenas, às vezes, de diáconos permanentes. Bom, feito isso, terminamos aquele item dos 3 graus do sacramento da ordem, e agora nós vamos já ver como que é a celebração deste sacramento, com esses 2 parágrafos que nós vamos ler agora. Leia aí. A celebração da ordenação de um bispo, de presbíteros ou de diáconos, devido à sua importância para a vida da igreja particular, exige a participação do maior número possível de fiéis. Deverá se realizar de preferência em um domingo e na catedral, com uma solenidade adaptada à circunstância. As 3 ordenações, do bispo, do presbítero e do diácono, seguem o mesmo movimento. Seu lugar
é no seio da liturgia eucarística. O rito essencial do sacramento da ordem consta, para os 3 graus, da imposição das mãos pelo bispo sobre a cabeça do ordenando e da oração consagratória específica, que pede a Deus a efusão do Espírito Santo e de seus dons, apropriados ao ministério para o qual o candidato é ordenado. Isso aqui é uma regra geral. É claro que, normalmente, as ordenações nem sempre aconteçam em catedrais, mas muitas vezes se permite ao ordenando que escolha até a igreja, né? Sempre de acordo com o bispo, com o padre, etc., com os padres, né? Mas geralmente é na cidade de origem desse candidato. Então, é claro que existe uma regra geral, mas podendo ser mudado o local de acordo com a conveniência ali também dos que vão ser ordenados. O que precisa ser enfatizado é isso aqui. Deve sempre ser em missa, com celebração da missa. Não tem como fazer uma celebração, a não ser em casos excepcionais, sempre há exceções, mas é no seio da liturgia eucarística que acontece, né, esta celebração, com imposição das mãos pelo bispo sobre o que é ordenado diácono, e os padres também vão fazer essa imposição das mãos àquele que está sendo ordenado presbítero. Então tem a imposição das mãos e uma oração consecratória ou consagratória. A oração é específica para cada caso, para cada grau deste sacramento. E mais este parágrafo aqui, né, sobre esse rito da ordenação. Vamos ler. Como todos os sacramentos, ritos anexos cercam a celebração, variando consideravelmente nas diferentes tradições litúrgicas. Eles têm em comum exprimirem os múltiplos aspectos da graça sacramental. Assim, no rito latino, os ritos iniciais, apresentação e eleição do ordenando, a locução do bispo, as palavras do bispo, o interrogatório do ordenando, a ladainha de todos os santos, atestam que a escolha do candidato foi feita de conformidade com a prática da Igreja. Eles preparam o ato solene da consagração, depois da qual diversos ritos exprimem e concluem de maneira simbólica o mistério que acaba de se consumar. Então veja aí, ó. Para o bispo e para o presbítero, unção do santo crisma, o óleo, sinal da unção especial do Espírito Santo que torna fecundo o seu ministério. Para o bispo, entrega do livro dos evangelhos, do anel, da mitra e do báculo, em sinal de sua missão apostólica de anúncio da palavra de Deus, de sua fidelidade à Igreja, esposa de Cristo, de seu cargo de pastor do rebanho do Senhor. Para o presbítero, entrega da patena e do cálice, a oferenda do povo santo, que ele deve apresentar a Deus. Para o diácono, entrega do livro dos evangelhos, pois acaba de receber a missão de anunciar o evangelho de Cristo. Então, na celebração deste sacramento, há ritos diferenciados para um caso e outro, logicamente. Quem já teve oportunidade, se você já assistiu a alguma ordenação, ou se ainda não assistiu,
Fica aí convidado, participe um dia, porque isso também é participação da vida da igreja, né? Ver como que é uma ordenação de bispo, ou uma ordenação de um padre, ou a ordenação de um diácono. Existem vários ritos que nós não temos aqui neste momento de nosso curso, de nossos estudos, explicar um rito em detalhes de cada caso, porque isso leva tempo, é toda uma liturgia. Mas, como você pode ver aqui, né, existe para o bispo uma celebração, um rito diferenciado para o bispo, mas para o bispo e para o presbítero, alguns são simultâneos para os dois, e para o diácono, para o presbítero, também existem alguns ritos que lhe são próprios, de acordo com a função que ele vai exercer. Mas é assim, basicamente, em linhas gerais, a celebração deste sacramento. Feito isso, nós já vamos para o item 5, o item 5º, que é quem pode conferir este sacramento, quem pode ordenar um bispo, um padre ou um diácono. Vamos ler. Foi Cristo quem escolheu os apóstolos, os fazendo participar de sua missão e autoridade. Elevado à direita do Pai, ele não abandonou seu rebanho, mas o guarda por meio dos apóstolos, sob sua constante proteção, e o dirige pelos mesmos pastores que continuam até hoje a sua obra. É Cristo, portanto, que concede a uns serem apóstolos, a outros pastores. Ele continua agindo por intermédio dos bispos. Como o sacramento da ordem é o sacramento do ministério apostólico, cabe a quem? Aos bispos, como sucessores dos apóstolos, transmitir o dom espiritual, a semente apostólica. Os bispos validamente ordenados, isto é, que estão na linha da sucessão apostólica, conferem validamente os 3 graus do sacramento da ordem. Então, para a ordenação de um bispo, tem um outro bispo consagrante, assistido por outros. Para ordenar um padre, um bispo, precisa ser um bispo. Para ordenar um diácono, precisa ser um bispo. Por quê? Porque é o bispo que está nessa corrente, nessa linha, como nós já vimos também no vídeo anterior, é ele quem é um sucessor legítimo e válido dos apóstolos, nestes 2000 anos, como está perfeitamente caracterizado, por exemplo, no caso do Papa, que tem aí toda uma linhagem, né, uma corrente, uma sequência de papas na história da Igreja. Então, que fique bem claro que é o bispo quem ordena. Fazendo o quê? Na pessoa de Cristo. Sempre é in persona Christi Capitis. Nós já vimos isso. É Cristo que concede. É Cristo que age. Por intermédio dos bispos. Tá? Então vamos agora ver quem é que pode receber esse sacramento. Já é o item 6. Já estamos praticamente quase terminando. Mais esses 2 parágrafos, depois tem mais um. Só um varão um homem, batizado, pode receber validamente a ordenação sagrada. O Senhor Jesus escolheu homens, o plural é viri, o singular é vir, plural viri, tradução homens, para formar o colégio dos 12 apóstolos. E os apóstolos fizeram o mesmo quando escolheram os colaboradores, que seriam seus sucessores na missão. O colégio dos bispos,
ao qual os presbíteros estão unidos no sacerdócio, torna presente e atualiza, até o retorno de Cristo, o colégio dos 12. A Igreja se reconhece vinculada por essa escolha do próprio Senhor. Por isso, a ordenação de mulheres não é possível. Ninguém tem o direito de receber o sacramento da ordem. De fato, ninguém pode arrogar-se a si mesmo este cargo. A pessoa é chamada por Deus para esta honra. Aquele que crê verificar em si os sinais do chamado divino ao ministério ordenado deve submeter humildemente seu desejo à autoridade da Igreja, à qual cabe a responsabilidade e o direito de convocar alguém para receber as ordens. Como toda graça, esse sacramento não pode ser recebido a não ser como um dom imerecido. Olhem essas informações como são pontuais a respeito da ordenação de homens. 2000 anos de história em que os sucessores dos apóstolos vêm utilizando o mesmo critério de Jesus Cristo, que escolheu 12 homens como apóstolos. Então a Igreja não pode mudar isso. Muitas vezes, se vê reclamações ou reivindicações para que mulheres também sejam ordenadas, mas tem toda uma sequência histórica ligada ao próprio fundador da Igreja, que é o próprio Deus, Jesus Cristo, de permanecer assim. Mas era uma questão de cultura de época. Não, é uma diretriz que os apóstolos sempre seguiram nesses 2000 anos de história. Então, é assim que se explica que o Papa não pode mudar isso. Não tem como. E, sobre esse parágrafo 1578, já foi objeto de nossas reflexões no encontro anterior, imediatamente anterior. Nós falamos que ninguém pode se colocar como padre, como diácono ou como bispo por sua própria vontade. Não é assim. Ninguém tem esse direito de se tornar um bispo por si mesmo, ou um padre, ou um diácono, não. É um chamado, é uma vocação, chamado divino ao ministério. Então, se ele tem essa vocação, se ele tem esse desejo, diga à Igreja, diga ao seu pároco, ao padre, procure essa informação, você será bem acolhido, você será bem orientado a esse respeito, E depois outra, não vão pensar, os seminaristas, não vão pensar esses homens que, eu estudei, eu me formei, eu mereço essa ordenação. Não tem merecimento, não. É um dom imerecido. É um chamado, é uma vocação de Deus pela Igreja, por intermédio da Igreja. É a Igreja que chama. Como a gente já refletiu no encontro anterior, vamos insistir. Não é porque o seminarista, digamos, ele terminou os seus estudos todos, ele tem direito à ordenação. Não. Ele vai ser chamado pela Igreja, se a Igreja, então, o vocacionar. É isso, é assim. E mais esse parágrafo aqui para terminar, nesses dois. Vamos ler. Todos os ministros ordenados da Igreja Latina, com exceção dos diáconos permanentes, normalmente são escolhidos entre os homens fiéis que vivem como celibatários e querem guardar o celibato por causa do reino dos céus, com base nas Sagradas Escrituras. Chamados a se consagrarem com indivíduo coração ao Senhor e a cuidar das coisas do Senhor
entregam-se inteiramente a Deus e aos homens. O celibato é um sinal desta nova vida, a serviço da qual o ministro da igreja é consagrado. Aceito com coração alegre, ele anuncia de modo radiante o reino de Deus. Nas igrejas orientais está em vigor há séculos uma disciplina diferente. Enquanto os bispos são escolhidos somente entre os celibatários, homens casados podem ser ordenados diáconos e padres. Esta prática é considerada legítima há muito tempo. Esses padres exercem um ministério muito útil no seio de suas comunidades. O celibato dos presbíteros, no entanto, é muito honrado nas igrejas orientais. São numerosos os que o escolhem livremente, por causa do reino de Deus. No Oriente, como no Ocidente, aquele que recebeu o sacramento da ordem não pode mais se casar. Então, mesmo que um diácono permanente, um homem que era casado, se ele ficar viúvo, ele também é celibatário, não pode mais depois contrair matrimônio. Isso faz parte também das condições para que a pessoa aceite ser ordenado ao diaconato permanente. Mas você vê que tem diferenças, né, por cultura secular entre o rito latino e ritos orientais. Nos ritos orientais há padres casados, mas isso não tem no rito latino. Sempre são homens que se dispõem a permanecer celibatários. Não cabe aqui a gente entrar nos casos em que um padre ou outro possa também vir a deixar as suas funções por um motivo ou outro e preferir depois, já de ordenado. Aí tem as exceções, né? Tem toda a sequência de atos administrativos para que ele perca então as suas funções de ordem para poder se casar. Mas é outro assunto, isso todo mundo sabe que existe, né? Mas para permanecer no uso de ordens, são sempre celibatários. Lá no rito oriental, existem homens que, podendo ser padres e podendo se casar, eles preferem também o celibato. É uma forma de ele se dedicar totalmente ao serviço do povo de Deus. Porque a vida de família sempre traz outras preocupações, né? Todo mundo sabe. Feito isso, nós terminamos aqui, chegando ao parágrafo 1580, do item 6. Só falta esse daqui, para o próximo encontro, os efeitos do sacramento da ordem naqueles que são ordenados, então. Se inscreva em nosso canal. São vídeos aí, encontros de cerca de 30 minutos cada um, mas destinados a levar você a se informar e se formar na doutrina da Igreja Católica, na qual nós estamos e com a qual queremos permanecer. Estando sempre na Igreja, estamos no corpo de Cristo, em comunhão dos santos. E é assim que as bênçãos de Deus são derramadas sobre todos nós, sobre você. Portanto, que Deus sempre o abençoe. A fé é compromisso que é preciso repartir.